Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais uma questão, momento tablet. Essa questão aqui foi me veio a pedido, tá? Eu lá do CPB. É uma questão que o aluno se deparou em algum simulado que ele estava fazendo, né? E aí ele mandou pra gente: professor, questão interessante, será que o senhor poderia estar resolvendo, né? Mostrando as pegadinhas da questão. E a questão realmente é muito interessante, tá? É uma questão estilo modelo EPICAR, né? Não é de bateria de prova do EPICAR, mas vamos analisar a questão. Então olha só, aqui está com o texto. Ele fala: para proporcionar um melhor momento de lazer aos alunos de um alojamento de uma faculdade, o reitor decidiu por liberar uma verba para a construção de uma piscina. Para essa obra, percebeu-se que o efetivo de 20 obreiros pode-se cavar um buraco com 12 metros de diâmetro e 4 metros de profundidade em um período de 15 dias, sendo que a taxa de trabalho desenvolvida era de 8 horas por dia. Para a construção de uma piscina no novo alojamento planejado, que será inaugurado no final do próximo ano, o reitor quis modificar um pouco o projeto, de modo que se queira aumentar o raio da piscina em 3 metros e sua profundidade em 2 metros, de tal forma que se aumente o efetivo de obra para 30 funcionários com o dobro de eficiência que os anteriores, que trabalharão numa taxa de 9 horas por dia. Então, você percebe que no texto já há uma certa complexidade, né? Mas a gente vai depois analisar parte por parte. Ele faz o seguinte: levando em conta essas considerações, o número que representa o prazo que os novos obreiros levarão para fazer a piscina no novo alojamento é tal que. Aqui tem duas situações interessantes. Primeiro ponto, a EPICAR, ela adora trazer essa questão da modificação do grau de dificuldade ou do grau de eficiência. É muito comum, quando a gente pega uma questão de regra de 3, né, você sempre manter a mesma eficiência ou a mesma dificuldade, tá? Então aqui já tem uma primeira pegadinha, né? Na bateria de prova da EPICAR, né, quando a gente trabalha, pelo menos nos últimos 5 ou 10 anos, a gente percebe esse tipo de questão e esse tipo de maldade, né? Então essa questão realmente está dentro do modelo de EPICAR. E a outra pegadinha vem na piscina, tá? Aqui eu já trago o desenho aqui, você pode ver, de um cilindro. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente fala em piscina, a gente vem na nossa cabeça, né, um paralelepípedo, né? Que é o quê? Que tipo de sólido é esse, né? Você tem ali duas bases, né? Onde você tem um retângulo e a altura, né? Seria isso aí, né? Que é um prisma reto. Mas quando ele fala cavar um buraco e ele usa o termo diâmetro, isso dá a entender que essa piscina ela é circular, tá? Então quando eu falo circular, na verdade eu não tenho mais um prisma reto e passo a ter um cilindro, né? E aí, o que acontece então nesse cilindro? Eu vou ter a área da base, que é um círculo, e a sua altura. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar em volume. Quando eu vou produzir uma piscina, né, eu falo em capacidade. Essa piscina tem uma capacidade de quantos litros? Ou seja, qual é o volume dessa piscina? Então é nesse ponto que a gente vai analisar. Então olha só para a gente relembrar aqui, né? Deixa eu ver se está aqui. Volume é a área da base vezes a altura, tá? Onde a área da base, nesse caso, é um círculo, ou seja, πr ao quadrado. Então, o primeiro passo é isso. E aí a gente vai... Deixa eu diminuir um pouquinho a minha ponteira, ficou muito grande. Vou botar aqui, 14. Tá. Então vamos lá. Vamos pegar aqui as informações. Eu tenho aqui, ó. O reitor decidiu por liberar uma verba para a construção da piscina. Para salvo, percebeu-se que com 20 obreiros, ou seja, mão de obra. Deixa eu só excluir isso aqui. Pode escavar um buraco de 12 metros de diâmetro e 4 metros de profundidade,
Ou seja, se eu tenho 12 metros de diâmetro, eu tenho 6 metros de raio, né? O diâmetro é o dobro do raio, né? Então vamos até destacar aqui, ó, relembrar que diâmetro é igual a 2 vezes o raio, né? E aí nós temos o seguinte, em um período de 15 dias, sendo que a taxa de trabalho era 8 horas por dia. Então aqui eu já consigo imaginar a minha construção da minha regra de 3, ó. Eu tenho aqui, eu vou botar aqui primeiro o tempo, tá? Tempo. Deixa eu só, de vez em quando eu dou um de mole desse. Deixa eu jogar você pra cá de novo. Então vamos lá. Eu tenho tempo, porque no final a gente vai ver que é isso que ele quer que eu encontre. Aí eu tenho mão de obra. Eu vou destacar aqui as grandezas que a gente vai analisar. Eu tenho mais um tempo. Eu tenho produtividade. E eu tenho, nesse caso aqui, ele vai usar o termo eficiência. Então, ó, 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 elementos. No primeiro parágrafo, tira aqui o seguinte, ó, 20 obreiros, deixa eu me ajeitar aqui, 20 obreiros, pode escavar um buraco de 12 metros de diâmetro, ou seja, 6 metros de raio, com 4 metros de profundidade. Eu consigo, então, achar o meu volume 1. Ó, o volume 1, a partir de 6 metros de raio, 6 ao quadrado é 36, vai dar 36 π, que seria a área da base, vezes a altura, que nesse caso a altura é profundidade, que é 4. Então, ó, percebe que está tudo mesmo na mesma unidade de medida, que é comprimento, e na mesma unidade de redução, que é metro. Então, nesse caso aqui deu metros cúbicos, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 20 obreiros, vamos produzir uma piscina de 36 vezes 4 vezes π metros cúbicos, tá? Num período de 15 dias. Deixa eu ver aqui. Um período de 15 dias, trabalhando 8 horas por dia. Deixa eu entender por que eu fiz desse jeito, tá? Aí vem aqui o segundo ponto. Para construir uma piscina no novo alojamento que será inaugurado, no final do próximo ano, o reitor quis modificar um pouco o projeto, de modo que se queira aumentar a piscina em 3 metros, o raio em 3 metros e a profundidade de 2. Olha só, queira aumentar, aqui tem uma pegadinha no texto matemático, ó. A gente vai aumentar o raio da piscina em 3 metros e sua profundidade em 2 metros. Então vamos lá, pessoal, volume 2. Então eu vou aumentar o raio em 3 metros. Quanto que era o raio do anterior? 6. 6 mais 3, 9. Então, aumentei em 3. 9 ao quadrado, 81. 81 π. E a profundidade aumentou em 2. Era 4. 4 mais 2, 6. Então, 81 vezes 6. O que? Metros cúbicos. Então, com isso eu acho o volume 1 e o volume 2. Ou seja, o que eu irei produzir. Tá? Vamos continuar aqui o texto. De tal forma que aumente o efetivo. Aqui tem uma pegadinha muito legal. Para 30 funcionários. Olha só. No primeiro momento eu vou aumentar o raio da piscina em 3 metros. E sua profundidade em 2 metros. Ou seja, o que eu tenho mais 3 e o que eu tenho mais 2. Quando eu falo que eu vou aumente o efetivo da obra para 30, esse caso, 30 é o total. Então, eu tenho agora 30 funcionários. Vou até botar aqui já. Então, ó, eu tenho agora 30 funcionários. Então, na verdade, aumentou em 10. Mas quando ele no texto, ele fala assim, aumentar para 30. Tá?
Então eu já sei aqui a quantidade de funcionários, eu já sei que a minha nova produtividade, que vai ser 81 vezes 6 vezes π, né? Tá na mesma unidade de medida e na mesma escala de redução. Aí ele fala com o dobro de eficiência, olha só. O dobro de eficiência, tá? E uma taxa de 9 horas diárias, ou 9 horas por dia. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Se ele falou em eficiência agora, lembra lá, que a Epicar gosta de trazer isso, eficiência e dificuldade, tá? A relação é contrária, né? Quando eu falo de dificuldade, exemplo, para produzir algo numa certa dificuldade, se eu dobro a dificuldade, por exemplo, tempo, né? Tempo e dificuldade. Se eu levo um certo tempo para produzir algo, uma dificuldade tal, se eu aumentar a dificuldade, eu vou levar mais tempo. Ou seja, quanto mais difícil, mais tempo eu levo. Agora, se fosse eficiência, né? Se eu produzo algo num certo tempo, numa certa eficiência, se eu melhoro minha eficiência, se eu aumento minha eficiência, eu preciso de mais ou menos tempo? Menos tempo. Então, aqui tem uma relação contrária, tá? É importante a gente saber fazer essas perguntas na técnica da regra de 3. Então, vamos lá. Então, eu tinha eficiência 1. E agora eu posso ter eficiência 2, que é o dobro da eficiência. Simples assim. O tempo, né? A taxa diária passou para 9 horas diárias. E ele quer o tempo, né? Ele fala bem aqui, ó. O prazo, o novo prazo, né? Levaram para fazer a piscina. O prazo que os novos obreiros levaram para fazer a piscina, tá? Então ele quer prazo, chama de T, tá? Então aqui eu consegui montar a minha estrutura de regra de 3, né? Com as grandezas tempo, mão de obra, tempo, produtividade e eficiência. Vamos lá. O que é que diz a técnica da regra de 3? Eu analiso onde só tem número, se aumentou ou diminuiu. Então mão de obra de 20 para 30 aumentou. Tempo de 8 horas diárias para 9 horas diárias aumentou. Produtividade de 36, ó, 36 vezes 4 vai dar 120 com 24 dá 144 π. 81 vezes 6 vai dar 480 com 6 vai dar 486. Então aumentou também, né? Aumentou a minha produtividade e a minha eficiência também aumentou. E aí eu vou analisar com a minha variável. Então vamos lá. Vamos primeiro, é sempre de 2 em 2, a técnica é sempre de 2 em 2, a pergunta, né? Vou pegar tempo e mão de obra. Eu gosto de fazer essa forma que eu fiz de destacar as grandezas, porque se você generalizar, fica mais fácil de você recordar, porque sempre será, isso é muito legal. Então olha só, pô, tempo e mão de obra. Bota uma pergunta simples, não precisa ser a mesma, é só você analisar a grandeza. Se uma pessoa, certo, leva um certo tempo para produzir algo, se eu aumento a quantidade de pessoas para produzir a mesma coisa, eu levo menos tempo. Quanto mais gente, menos tempo eu preciso. Então, nesse caso, se um aumenta ou diminui, ou seja, a relação é inversa. E aí você pode afirmar que tempo e mão de obra sempre será inversamente proporcional. São duas grandezas inversamente proporcionais. Isso é fenomenal. Tempo e tempo, ó, sem fazer a pergunta eu sei que é inverso. Tá? Mas vai fazer a pergunta. Só você ver como é legal quando você começa a fazer muitas questões e você consegue generalizar a regra de 3, ela se repete as perguntas. Mas vamos lá. Se eu trabalho 8 horas por dia, eu levo 15 dias para produzir algo. Se eu trabalhar mais horas por dia, né, ficar mais tempo disponível, para produzir a mesma coisa, eu vou precisar de quê? De menos tempo. Ou seja, aumentou e diminuiu, ou seja, relação inversa que eu falei. Tempo e tempo sempre será uma relação inversamente proporcional. Isso é muito bom. Produtividade de tempo, olha que legal. Se em 15 dias eu produzo algo, né, para produzir mais, eu preciso de mais ou menos dias? Mais dias. Então, tempo e produtividade sempre será uma relação direta, tá? Sempre será uma relação direta. E agora vamos lá. Para produzir algo, uma certa eficiência eu levo 15 dias, se eu aumentar a minha eficiência, ou seja, se eu me torno um cara mais eficiente, para produzir a mesma coisa eu levo mais ou menos dias? Menos dias. Vou botar aqui. Ou seja, é uma relação inversa. Quanto mais eficiente, menos tempo eu preciso para produzir. A pergunta depois se torna até mais fácil, né? E aí, ó, eu vou reescrever isso aqui, ó.
Esse é um formato que eu tenho de fazer a questão que eu gosto muito, tá? O que for inverso eu vou trocar de posição. Então ficou 30, 20, inverso. Então é 9, 8, direto, mantém 36 vezes 4 vezes π, 81 vezes 6 vezes π, inverso troca, 2 e 1. Agora olha que legal essa técnica. Aonde eu tenho a variável, eu passo um traço na horizontal e um traço na vertical. Aonde passou o traço vai ser meu numerador. E aonde não passou o traço vai ser o meu denominador. Vocês vão entender já já. Deixa eu só tentar fazer bonitinho aqui. Vamos lá. Então, onde passou o traço é 15 vezes 20 vezes 8 vezes 81 vezes 6 vezes π vezes 1. Vou botar aqui. E onde não passou o traço vai ser o meu denominador. 30 vezes 9 vezes 36 vezes 4 vezes π vezes 2. Então tá aqui, está montado, né, a minha equaçãozinha. E é só brincar de simplificar. Perceba, vamos lá, vamos começar a achar as formas mais fáceis de simplificar isso aqui, né? Então, vamos lá. Por 9 dá 1, por 81 por 9 dá 9. Deixa eu, de novo aqui, digitar aqui. Deixa eu fazer em vermelho. Então, vamos lá. Por 9 dá 1, por 9 dá 9. Por 6 dá 1, por 6 dá 6. Deixa eu ver aqui. Por 15 dá 1, por 15 dá 2. 2 vezes 2 é 4. 8 por 4 dá 2. Aqui ficou 1, aqui ficou 1. O π morreu com π. Vamos lá. Por 2 dá 2, por 2 dá 10. Por 3 dá 2, por 3 dá 3. 1, 2 desse morre com 1, 2 desse. Por 2 dá 1, por 2 dá 5. Ou seja, portanto, T ficou igual a... Lá em cima ficou... Aqui embaixo deu tudo 1, ó, perceba. E lá em cima sobrou o 5 e o 3. 5 vezes 3 vai dar 15. 15 o quê? 15 dias. Tá? Então, essa questão aqui, a maldade está na interpretação de texto, né? E já é uma característica da banca CEPICAR ou EPICAR, né? Alterar a questão ou eficiência ou dificuldade, tá? Então eu espero que você tenha entendido essa questão. Tentei ser o mais didático possível. Eu mostrei essa técnica de colocar a regra de 3, né? É bem legal. Claro que não existe uma única forma de resolver a questão, né? Tem pessoas que trabalham de um outro formato, tem gente que gosta de lembrar lá da época de escolinha, ficar multiplique cruz, e aí vai. Mas abra sua mente, né? Cada professor tem uma forma de demonstrar isso para vocês, ou explanar isso para vocês. É bom que vocês peguem qual a maneira mais fácil, tá? Então esse aqui foi mais um Momento Tablet com o professor Elton Borges. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir caso você tenha gostado, compartilhar e se inscrever no meu canal para que eu possa continuar desenvolvendo esse trabalho e colocando novas questões e novos materiais para vocês, tá bom? Um forte abraço e até um próximo momento.